Louvado seja Deus, a paz do Senhor a todos aí que estão ligados em mais uma live do Ministério Cristão à Luz da Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. Eu já quero, em nome de Jesus Cristo, convidar a você que está aí, na live, para compartilhar, esta live. Meu bom dia a você, em nome de Jesus Cristo. Vamos estar compartilhando essa live. Deixa eu só estar pegando aqui o link da live e estar compartilhando com meus irmãos, para que mais pessoas ouçam a palavra, sejam alcançados pela palavra. Eu creio que Deus há de abençoá-los de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, aleluia, falando algo da parte de Deus. Vamos já falar algo da parte de Deus. Eu creio que o Senhor há de abençoar profundamente, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui compartilhando. Será que os irmãos vão conseguir vencer o edredom? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Estou aqui compartilhando, irmãos, tá? Compartilhando e aguardando mais pessoas para estar entrando aí na live conosco. Por isso que eu estou aqui só. Louvado seja Deus, irmãos. Estou aqui compartilhando a live. Vamos já orar. Vamos já orar.
engraçado, né? Uma dificuldade, né, para alguns irmãos estarem aí, né, numa oração pela parte da manhã, não é verdade, mas estamos aqui, queridos, em nome de Jesus, pela infinita misericórdia do Senhor, não porque somos melhores, mas porque temos aí, né, um compromisso de amor e alegria com o Senhor, onde nós escolhemos estar aqui falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus, pela infinita misericórdia do Senhor. Vamos orar, querido, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez tu permitir que a gente viesse por aqui, vendo tua palavra. Te pedimos, Pai querido, que diminuamos e tu cresça. Senhor, usa mais uma vez este vaso de barro, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ouvir a tua palavra. Toma toda a mente e coração cativo a ti. Não permita, Senhor Deus, que nada venha tirar o teu povo, sabe, da tua presença, e também não permita que nada tire a atenção do teu povo para a palavra que há de ser dita nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Pai, usa-nos, fala conosco pela tua infinita misericórdia, que possamos, Pai querido, não ser apenas ouvintes, mas que possamos, meu Pai, cumprir a tua palavra, que possamos, Senhor Deus, andar em tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Santo de Israel, irmão. Eu sei como é, filho, eu sei como é. Pense em nome de Jesus Cristo no cansaço, mas Deus é fiel. Paz do Senhor, irmão Frank. Bom dia, meu filho. Que Deus te abençoe, né, de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Bom dia, meu filho. Tá aí, irmão Frank, com certeza muito mais acostumado a acordar cedo do que eu. Irmão Frank é um comerciante, homem de Deus, servo do Senhor. Irmão Frank me ajudava bastante, ainda continua me ajudando ainda. Me ajudava bastante quando eu morava na Bola das Framas. Todo dia de manhã eu tomava café na casa dele. Na casa dele eu tomava café no comércio dele, todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu ia lá, comprava um baguete. Comprava não, ele me dava um baguete, né? Ele dizia, pastor, você vai comer café? Eu dizia, ainda não. Então bora tomar café. E todo dia de manhã ele me dava um baguete. Já sinto gosto ainda daquele baguete, irmão Frank, muito gostoso, saudade. Saudade do Senhor. Saudade do pessoal aí, em nome de Jesus. Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos compartilhando aqui esta live, aguardando mais pessoas adentrarem, né, meu filho, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, no livro do primeiro livro dos reis de Israel. 1 Reis, capítulo de número 18.
Livro 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 43. 1 Reis 18, 43. Vamos estar lendo esta palavra que o Senhor colocou em nosso coração, para estarmos meditando um pouco nela nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 43, está escrito assim: Disse então ao moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Amém, queridos? Vou ler de novo. 1 Reis, capítulo de número 18, verso 43. Disse o Senhor ao moço: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Queridos, todos nós, com certeza, você que gosta de história bíblica, principalmente quando se relata algumas biografias bíblicas, eu tenho plena convicção que você já ouviu falar do profeta Elias. O profeta Elias foi um tisbita escolhido por Deus, e a Bíblia conta que ele foi assim um grande profeta. Existem algumas pessoas que o têm como o leão dos profetas, sabe, aquele profeta que se destacou mesmo, aonde causou uma comoção tão grande em Israel que na época, quando Israel se via em dificuldades, a Bíblia diz que eles tinham saudade da época de Elias, saudade, né, do profeta Elias, para você ver o tanto que este profeta conseguiu, né, impactar um determinado povo. E a gente sabe da história, onde começa esta história. A Bíblia diz que Acabe, né, ele casou-se com Jezabel, e Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, e ela implantou o culto a Baal em Israel. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus ciumento, onde ele diz: olha, não farás para ti imagem de escultura, não quero, né, que o meu povo se contamine, né, com os costumes deste outro povo pagão. Porém, Jezabel tinha as suas formas de conquistar Acabe, e devido a Acabe ter, né, ser, na realidade não é ter, devido a Acabe ser fraco, né, devido a Acabe não ter fé suficiente, devido a ele ser fraco, a Bíblia nos ensina que Jezabel, ela consegue implantar o culto a Baal no meio do povo de Deus. E a gente sabe que isso, querido, gerou no coração de Deus muita tristeza. Por quê, pastor? Porque
o povo começou a andar diante de Deus com dubiedade, andar diante de Deus com dupla personalidade. Durante o dia acendia uma velinha para Deus e durante a noite acendia uma grande vela para Baal, aonde ali as pessoas cultuavam a Baal diante de sexo livre, diante de alguns animais, sacrifícios vivos e etc. Ali havia muita prostituição, ali havia algo muito ruim. E tudo isso desagradou o coração de Deus. E a gente sabe que Israel, não se arrependia, continuava a viver deste jeito, mas Israel não se arrependia. Até que um belo dia foi se apresentar diante de Acabe um certo homem, um tisbita. E quando este homem foi se apresentar perante a Acabe, ele foi cheio de autoridade vinda, imagino eu que da parte de Deus. Ele se apresentou diante de Acabe e ele lançou uma palavra dizendo: olha, vive o Senhor Deus, em cujo a face eu estou. Irmãos, quando ele abre a boca e começa a falar sobre estas coisas, é algo muito tremendo, é algo muito poderoso que acontece. Porque ele abre a boca e diz: olha, vive o Senhor, em cuja face eu estou, que aquilo que tu ouvir aqui, irmão, isso é tremendo. Ele diz assim: vive o Senhor, em cuja face eu estou, que não haverá chuva e nem orvalho cairá durante 3 anos e meio. E assim foi, querido. Durante 3 anos e meio, não houve chuva. Até o orvalho, querido, parou de cair. Tudo. Não houve chuva. E o que é interessante é que a gente percebe que lá em Jerusalém, onde havia água, não havia nenhum tipo de encanação ou tubulação que justificasse esta situação no povo hebreu, pois tudo aquilo que adviria sobre a vida daqueles que estavam ali naquele momento foi parte do povo de Elias. E Elias estava ali, protegido, guardado, remido, ali pelo rei de Israel, que era o nosso Deus. Mas Acabe não se converteu após este aviso de Elias. E a gente sabe o que aconteceu, né? Cada dia mais Jezabel ia implantando o culto, né, a Baal. E o que me espanta era a atitude de Acabe, pois Acabe não via que pelo menos na sua igreja não estava, pelo menos na sua casa, não estava de uma certa forma na presença de Deus. E Acabe não conseguia ver isso. Ele apenas ouvia a Jezabel. E aí a gente sabe, né, que devido a estas circunstâncias, né, Elias se apartou, se afastou
de onde estava Acabe, e ele foi para o ribeiro de Querite. Ali passou um determinado tempo, depois foi para a casa da viúva, depois da viúva foi, né, para o meio das pedras, de lá foi para uma caverna, aonde Elias pede a morte, e a gente sabe da conversa que ele teve com Elias, que Deus teve com Elias, aonde Deus foi procurar, né, o profeta Eliseu e outros que estavam predestinados pelo próprio mandado de Deus a realizar alguma coisa. E depois destas circunstâncias todas, Deus levanta Elias e diz: olha, Elias, o povo está com dubiedade, a situação está ruim. E Deus, da boca de Elias, se frustra de uma certa forma. Se frustra não, perdão, não vou usar essa palavra. Mas Deus, da boca de Elias, fica muito chateado. E Elias diz aos profetas, ao povo lá: olha, escolhei, pois, hoje quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a Baal, que vocês vão servir a Baal. Agora, se vocês querem servir a Deus, então esqueçam Baal, sirvam somente a Deus. Sabe? E aí ele pegou e fez a proposta. E disse: eu quero convidar, eu quero convocar os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de poste ídolo. Eu quero convidar vocês a chamar o Deus de vocês e fazer descer fogo do céu e queimar um determinado holocausto ali no Monte Moriá. E há de ser que o Deus que for verdadeiro há de queimar esta oferta. E aí a gente sabe o que aconteceu. O povo foi todo convocado a estar ali no monte, aonde os profetas de Israel começaram clamando primeiro. Os profetas de Baal começaram clamando ali primeiro. E eles clamaram, e nada aconteceu. E de repente Elias chega e toma a frente ali dos afazeres. E a primeira coisa que Elias faz, querido, para que aquela situação que estava ali no altar venha dar certo, a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar. O altar não estava de acordo com a vontade de Deus. Para que houvesse para que houvesse um milagre, para que aquilo que Elias estava esperando viesse a acontecer, haveria necessidade, né, de um conserto. E foi quando Elias pegou, viu como estava ali o altar, e ele teve que modificar, ele teve que consertar aquele altar. A gente sabe que ele pegou 12 pedras, né, que simbolizavam as tribos de Israel, ainda jogou água em cima do holocausto, fez tipo como se fosse um córrego, né, ao redor do altar. E eu lembro que eu aprendi há pouco tempo isto que eu vou lhe dizer agora, mas se você parar para pensar é interessante, né? A Bíblia diz que Elias jogou água. A Bíblia diz que Elias jogou água em cima do altar, né? E colocou água ali naquele córrego, né? Ali ao redor do altar. Só que é interessante, né? Ainda não havia chovido. Ainda estava no período de seca. E
De onde é que veio aquela água? Que água era aquela que estava sendo utilizada para ali para a conversa ali que eles estavam tendo, né, com o povo e ali naquele altar? Eu posso me arriscar a dizer que aquela água que estava sendo ali colocada ali, jogada ali e feita ali ao redor do altar, era os depósitos que o profeta Elias havia feito para si, né? Ele estava gastando ali a água que ele tinha reservado para si, para esta talvez eventualidade. Mas a confiança do profeta Elias era tão grande de que Deus iria responder e de que ele iria sustentar, que ele não ligou para isso, ele não atentou para a oferta, ele apenas fez. E foi o que aconteceu. Elias fez aquilo que tinha que fazer, e depois que ele terminou de fazer, Elias orou, e ao orar de forma aceitável ao Senhor, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, lambeu ali, ele diz que até lambeu ali o holocausto, né? E através deste acontecimento que houve ali em 1 Reis, todo o povo em uma só voz clamava e dizia: só o Senhor é Deus. Em uma só voz eles clamavam e declaravam isso, né, sobre Israel, né, sobre o Deus de Israel. Eles clamavam e diziam: só o Senhor é Deus. E através desta atitude, né, Deus fala com Elias e fala para Elias, né, se apresentar diante de Acabe e dizer a ele: diga a Acabe que haverá chuva, E a Bíblia diz que Elias se apresenta a Acabe, fala que vai chover e diz assim: olha, abordoa teus cavalos e parte para a cidade, senão a chuva ela vai te pegar no meio do caminho. E a gente sabe o que acontece. Elias, ele também é tomado de uma unção tremenda e ele sai correndo, né? Ele ultrapassa os cavalos que estavam puxando a carroça o carro de Elias, de Acabe. Ele ultrapassa esses carros e ele vai, sabe, por causa desta chuva. Mas antes desse acontecimento, chegamos ao texto que eu li. A Bíblia diz que depois que Elias dá este recado ao profeta Elias, depois que Elias dá este recado a Acabe, depois que Elias dá este recado a Acabe, Elias, ele chama o seu moço e diz para ele: olha, sobe e olha para a banda do mar. E a Bíblia diz que ele subiu, mas ele não via nada. E Elias disse: sobe mais 7 vezes. Sabe o que é interessante aqui, querido? É quando Deus fala para Elias que iria chover. O acontecimento lá no Monte Carmelo aconteceu na faixa de umas 12h, 1h. Então o sol estava escaldante, estava ali
queimando ali, digamos assim, né, a careca do pessoal ali, o cocoroco do... Tava um sol muito forte. Só que Deus disse a Elias, vai chover. E Elias olhava para cima, sendo conhecedor de quem era Deus, embora as pessoas olhassem para cima e visse tudo escuro, e visse tudo claro, visse um sol tremendo, mas se Deus disse que iria chover, é porque iria chover. E a Bíblia diz que Elias declarou ao jovem, ao moço que estava com ele, dizendo, sobe ali naquela montanha para o lado do norte, né, para a banda do mar, e me diz o que vês. E a Bíblia diz que ele subiu, e quando ele subiu, ele olhou para o mar e não viu nada. E ele disse, olha, Senhor, não estou vendo nada. E aí Elias disse, sobe, nem que seja necessário 7 vezes. E a história conta que este moço subiu, verificou que não havia nada, desceu. Mas o profeta Elias havia dito a ele que ele deveria subir 7 vezes. Então ele foi a primeira vez, subiu e desceu. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando ele subiu a 7ª vez, a Bíblia diz que ele olhou e disse ao profeta Elias, olha, eu vi saindo do mar uma nuvem que era do tamanho da mão de um homem. Foi nesse momento que ele fez algo interessante. Olha só o que ele fez. Ele disse, sobe. Sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse Elias, volta lá 7 vezes. E na 7ª vez disse-lhe, levanta-se do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias diz, sobe e dize ao Acabe, prepara o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E em pouco tempo os céus se enegreceram de chuva e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O poder do Senhor, a manifestação do Senhor, se apoderou, veio sobre Elias, e cingindo Elias nos ombros, Elias correu na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Então você percebe que a atitude de perseverança que este jovem teve também foi uma das causas da vitória de Elias, sabe? Foi uma das causas, a perseverança, né, de Israel. A Bíblia diz que Elias, ele olhava para as coisas e se entristecia porque, né, ele não tinha ali um discípulo com ele, mas ele almejava ter um discípulo com ele, mas um discípulo em quem se pudesse confiar. E a gente sabe que, infelizmente, Elias já vivenciou uma experiência onde o seu edifício acabou se tornando algo muito
diz, quando aconteceu todas essas circunstâncias, a Bíblia diz que Elias disse ao moço, esse é o cerne da mensagem, Elias disse ao moço assim, vai, sobe e me diga o que você vê. Ele subiu a primeira vez e disse, olha, eu não vi nada. Sabe o que poderia ter acontecido? Ele poderia ter desistido ali. Ele poderia ter aberto a boca e dito, olha, não vi nada. E Elias disse, vá lá, desça de novo. Ele disse, não, eu não vi nada. Eu vou descer por quê? Mas ele persistiu. Ele foi ali persistente, ele foi ali perseverante. Talvez muitos de nós não temos recebido o nosso milagre por não sermos perseverantes, por não sermos ali participantes de um projeto e um objetivo. Talvez nesses termos de projetos, planos, desejos para nos manter de pé. E eu creio em nome de Jesus Cristo que assim como aquele jovem, aquele homem, aquele moço, ele subiu a primeira vez e desceu, subiu a segunda e desceu e falou para o seu mestre, olha, não tem nada, mas mesmo assim eu vou continuar subindo, porque embora não esteja nada agora, eu creio que algo vai acontecer. E a Bíblia diz que todos que estavam ali, todos, foram tomados de um grande pavor. E Elias ali foi tomado por Deus, foi tomado por algo da parte de Deus. Creia que assim que foi identificada esta pequena nuvem do tamanho da mão do homem, foi trago até Acabe um material para a construção de um barco não, perdão, foi trago a Acabe ali a notícia de que ele deveria voltar para Jezreel, senão a chuva o pegaria. E tudo isso aconteceu, querido, né, pelo mandamento de Deus. Então, assim como esse jovem me impressiona ao ponto de ele não desistir, mas ele continuar subindo, procurando ver algo, procurando enxergar algo, da mesma forma que ele subiu a primeira vez e não viu água, ele não viu a nuvem, não viu a nuvem, subiu a segunda, não viu a nuvem, subiu a terceira, não viu a nuvem, subiu a quarta, não viu a nuvem. Ele poderia ter desistido, mas não, ele persistiu e continuou. Que assim seja na tua vida, que assim seja no teu ministério, que assim seja em tuas escolhas. Tenha esses princípios, não desista, não pare, não retroceda, mas vá até o final, porque eu quero crer que mais cedo ou mais tarde você, pelos olhos da fé, há de contemplar a nuvem que era do tamanho da mão de um homem, e haverá uma grande chuva de bênçãos e milagres sobre a tua vida. Amém, querido? Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor Deus, desta pessoa que esteve conosco, Pai querido, vendo esta live. Abençoa ela de uma forma tremenda, livre de todo mal, dá um dia cheio de bênção, de paz e de alegria no Espírito Santo. Abençoa ela de uma forma tremenda, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido, que Deus possa te abençoar. Muito obrigado, irmão Franco, obrigado, irmão Luiz Gonzaga, Linda Magalhães e todos aqueles que estiveram aí ligados conosco, né?
ligados conosco nesta pequena palavra, mas eu creio que Deus há de abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Fale conosco cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe a todos. E até meio-dia estamos de volta com mais um Ministério Cristão da Palavra na live. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.